Muito bem, então, boa noite, mais uma vez aqui para todos vocês que nos acompanham, outros que nos acompanharão posteriormente também, né? Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você assistir posteriormente. Quero reforçar aqui de novo, né, a minha alegria de poder participar dessa programação, dessa Semana Teológica, agradecer o convite aí do pastor Jamierson, dizer que eu também tenho aí estado muito contente, né, de fazer parte dessa família do Seminário Batista Livre. É um seminário que tem realmente aí trabalhado para oferecer algo de muita robustez, né, na teologia, algo muito sério, né? Então a gente fica contente de também poder fazer parte do corpo docente de toda essa estrutura, né, que o seminário tem proporcionado. Mas eu gostaria então nessa noite de conversar um pouco aqui a respeito dessa temática da importância da tradição para a teologia protestante, né? Eu gostaria de fazer essa substituição aqui no termo. Se o pastor Gemerson puder colocar os slides aí para isso, muito obrigado. Bom, eu gostaria então de fazer só essa substituição, né, para ser um pouco mais específico mesmo naquilo que eu pretendo abordar, né, porque quando a gente pensa que, por exemplo, na importância da tradição na fé cristã, a fé cristã é muito ampla, né? A gente pode pensar, por exemplo, no cristianismo católico, é uma vertente, nós podemos pensar num cristianismo oriental, né? Aliás, até no plural, porque são muitos cristianismos orientais, né? Então, a gente tem essa grande diversidade e, na verdade, o meu foco, embora eu até vá falar um pouquinho aqui em algum ponto sobre a questão católica, mas realmente o meu grande foco é no nosso meio protestante, né? Então, eu queria trazer um pouco dessa ideia da importância da tradição para a gente. A gente, às vezes, ouve, né, muito aquela ideia do sola escritura, né, um dos lemas aí da Reforma Protestante, e dá a impressão, às vezes, né, de que o protestantismo ele não valoriza a tradição. E, pelo contrário, na verdade, a gente entende que a tradição ela tem uma grande importância, uma grande relevância, né? E é bem nesse ínterim aí que eu quero discutir um pouquinho com vocês, né? Inclusive mostrar um pouco aí da visão de Lutero, né, o que ele enxergava a respeito da questão da tradição, para a gente vir chegando aí até algo um pouco mais contemporâneo, né? Bom, para começar a minha fala, eu queria trazer aqui, na verdade, um texto do Thomas Olden, um metodista que faleceu há alguns anos. O Olden, numa obra dele chamada O Poder Transformador da Graça, livro esse que, inclusive, já está traduzido para o português, foi traduzido aí há alguns anos, né, talvez uns 5 anos, não me lembro agora de cabeça o ano certo da publicação, mas é um livro muito interessante, que ele aborda essa questão de alguns estágios da graça, importância da centralidade da graça, né, no pensamento ali mais de tradição wesleyana e tal, né, para a tradição evangélica, né? Então é muito bom esse material dele, e há um trecho desse livro em que ele vem explicando exatamente sobre a importância da tradição, né? Aliás, o Thomas Olden, ele é ali uma das pessoas que encabeçaram o movimento, acabou não tendo muita força, mas ele falava, né, de um movimento que ganhava ali a alcunha, né, o nome de paleo-ortodoxia, né? Ou seja, aquela ideia de uma ortodoxia mais primitiva, mais antiga, né? Então ele, inclusive, se debruçou em muitos materiais aí relacionados à patrística. Ele era um dos editores, né, que estavam trabalhando aí também num comentário patrístico, né? Ele teve muito envolvido aí com essas questões da patrologia. E pensando justamente nessa importância dos pais da igreja, da tradição, ele faz o seguinte comentário: prefiro os exegetas antigos que expressaram concordância àqueles cujos pensamentos são caracterizados mais por criatividade individual, brilhantismo controvertido, retórica impressionante ou gênio especulativo. A avaliação de referências pode ser comparada a uma pirâmide de fontes cujo firme fundamento são as escrituras canônicas. O centro estável da pirâmide são os escritores cristãos do consenso dos 5 primeiros séculos. Acima deles estão os melhores escritores medievais, seguidos pelos mestres do consenso da Reforma e da Contra-Reforma na parte mais alta e estreita. Os intérpretes mais recentes estão no topo da pirâmide, mas somente aqueles poucos que melhor compreendem e expressam a mente da igreja histórica de todas as culturas e épocas. Meu compromisso é não tentar virar a pirâmide de cabeça para baixo, como fazem os teólogos corporativistas, que tendem a valorizar apenas o que é mais recente. As fontes mais remotas e não as mais atuais
é que estão citadas como pertinentes, não por alguma nostalgia, que apenas simpatiza com o que é antigo, mas porque a antiguidade é um critério autêntico em qualquer testemunho histórico. Essa fala do Thomas Oda é bem interessante, porque, em primeiro lugar, ele mostra de fato essa importância que a tradição tem para todo o meio evangélico. Em segundo lugar, ele mostra, digamos assim, um caminho de prioridades, né, que a gente pode ter com relação à questão, inclusive, da própria tradição. Veja, ele imagina ali uma pirâmide, na base dessa pirâmide estão as escrituras, né? Ou seja, isso é algo inegociável, isso tem a ver com aquilo que a gente mencionou agora há pouco, né, da ideia do sola escritura. A palavra de Deus, ela é central, né? Mas, para nos ajudar na compreensão das escrituras, no entendimento de determinadas doutrinas, na construção dogmática, né, ao longo aí da história do cristianismo, ele traz à tona aí a importância dos estudiosos do passado, né? E aí, em terceiro lugar, também interessante aqui nesse comentário dele, é o fato de não inverter essa pirâmide. Então, a ordem de prioridades que ele estabelece é, na base, as escrituras, e de baixo para cima, né, em grau de importância, né, ele vem entendendo ali que os patrísticos que tiveram consenso, né, em determinado tema devem estar ali na sequência das escrituras, e depois outros teólogos, né, que vieram ali na medida cronológica também avançando nessa questão, né, ou seja, os teólogos medievais, os teólogos da Reforma, da Contra-Reforma, os teólogos modernos, para finalmente chegar na teologia mais contemporânea. Por quê? Porque tem havido uma certa movimentação, né, isso é fruto, inclusive, da própria perspectiva pós-moderna, né? Aliás, esse termo, né, pós-modernidade, é interessante de ser até comentado aqui meio que como um parênteses, né? Pós-modernidade é um termo que foi cunhado por um sociólogo francês, que é o Lyotard, né? E ele pensava na ideia de pós-modernidade justamente por ser um período em que a sociedade, ali no comecinho da década de 80, vinha questionando as grandes metanarrativas, né? Mais relacionadas a questões ali políticas, e inclusive relacionadas às verdades também, né, como um todo. Então, isso também impacta a teologia, de certo modo, né, porque há uma contestação, um questionamento, né, com relação a essas grandes verdades do cristianismo também. Né? E aí, essa teologia com essa cara mais pós-moderna tem a tendência de inverter essa pirâmide. Né? Ou seja, na base dela, ao invés de estar a escritura, a tendência é a valorização de teólogos mais contemporâneos, teólogos talvez aí de uma linha mais neo-ortodoxa ou de algum outro movimento mais recente, né? Para depois ir seguindo sequencialmente, né, por teólogos ali mais da modernidade, teólogos da Contra-Reforma, da Reforma, e assim sucessivamente até chegar na patrologia e finalmente a Bíblia, né? Então veja que a Bíblia também não tem aquele caminho de autoridade, né, ou não é autoritativa como regra de fé e prática também, nessa perspectiva mais pós-moderna. E o Oden, ele fala, olha, o caminho ideal é esse dessa pirâmide, escrituras na base e por um critério, né, mais aí histórico, cronológico, né, ele coloca ali logo em seguida justamente os pais da igreja. E ele entende, né, justamente essa questão mais da consensualidade, né, ou seja, na medida que a gente vai encontrando aí esses pais da igreja que fecham, né, que concordam em determinada temática, né, e isso inclusive é também aceito, né, pela comunidade de fé naquele tempo, isso vai formulando as doutrinas, né, como a gente hoje, né, em geral, aí, aceita também nos nossos credos e confissões. Né? Se a gente pega a maioria das igrejas históricas, e até igrejas mais recentes, quando elas formam ali um documento de confissão de fé, alguma coisa do tipo, essa confissão ela não está baseada simplesmente ali na neutralidade do nada, ela não foi inventada a partir do nada, né? Pelo contrário, aquela confissão ela se baseia certamente em doutrinas que foram sendo construídas ao longo de todos esses anos de história do cristianismo. Eu, por exemplo, sou membro da Igreja do Nazareno. Se alguém tiver curiosidade, quiser procurar, você pode baixar gratuitamente aí pela internet o manual da Igreja do Nazareno. Né? Tem um trecho do nosso manual em que nós destacamos ali justamente os nossos artigos de fé, a nossa confissão doutrinária. Né? São 16 artigos de fé ao todo, e cada um desses artigos de fé
reverberando especificamente ali a doutrina que nós acreditamos, né? Por exemplo, o primeiro artigo de fé é o Deus Trino, então ele discute sobre Trindade, tem um textozinho explicando brevemente, né, qual a importância dessa doutrina, o que a gente acredita, oferece as bases bíblicas, né? O segundo artigo de fé é sobre Jesus, o terceiro sobre o Espírito Santo, o quarto sobre as Escrituras, o quinto sobre pecado original e pessoal, o sexto a respeito da expiação, o sétimo graça preveniente, oitavo arrependimento, nono ligado ali à justificação, regeneração e adoção, o décimo por sermos tradição wesleyana do movimento de santidade, a inteira santificação, né? Por aí vai. Então, nós temos justamente esse percurso, né, de artigos de fé, pensando nessa grande tradição do passado, né? Como nós vamos encontrar em outras confissões também, né? Pega aí os presbiterianos, por exemplo, tem lá a Confissão de Fé de Westminster, né, o Catecismo Breve Maior, as igrejas reformadas, né, em geral, têm diversos aí documentos confessionais, como a Confissão Belga, a Confissão Helvética, né, e outros documentos a mais. A tradição luterana tem a Confissão de Fé de Augsburgo, né, e igrejas mais recentes, né, também a própria Assembleia de Deus, né, tem também ali hoje, né, já há alguns anos, mais ali fechadinho, né, também os seus artigos de fé também, a sua declaração de fé, né, isso já existia já há muitos anos, mas ela foi revisitada, né, há quase uma década, e hoje está bem formuladinha. A gente tem aí a Igreja Anglicana com os cânones da Igreja Anglicana, tem a Igreja Metodista com os cânones da Igreja Metodista. Enfim, são alguns exemplos que eu estou trazendo só para a gente entender que essas doutrinas que são estabelecidas ali como fé, né, dessas igrejas, elas estão baseadas justamente nessa questão antiga, né? Eu não citei aqui os batistas, né, que também têm suas confissões aí específicas, talvez com um credo menor, né, em termos aí de confessionalidade, né, mas não deixa de ter também ali a sua confissão, as suas especificidades, né, a sua declaração daquilo que a igreja acredita, né, ou as várias tradições batistas, né, também acreditam. E tudo isso, como eu disse, estão baseadas, claro, em primeiro lugar, nas escrituras, mas muito disso vem justamente da nossa tradição, né, cristã. Por exemplo, quando eu cito aqui Jesus Cristo, como segundo artigo de fé da Igreja do Nazareno, a gente tem justamente naquela discussão a questão da união hipostática de Jesus, a sua dupla natureza, né? Que é um debate que começa ali no início do século IV, aquele problema do arianismo, né? E vai se estendendo até vários concílios posteriormente, né? Tem o concílio de Nicéia, 325, depois a gente tem outros concílios que vão voltar nessa discussão cristológica, e ela se estende ainda até o século V, VI, praticamente, né? Constantinopla, Éfeso, né? Outro de Constantinopla, enfim. Então a gente tem diversas vezes, né, essas questões aí aparecendo. Por isso que, inclusive, o Thomas Oden coloca aqui os pais da igreja dos 5 primeiros séculos, que ele está pensando justamente nesse período mais aí da consolidação patrística, né, em que as doutrinas mais basilares ali elas estão se fechando, né, por assim dizer. Então a tradição ela tem a sua importância para a gente consegue encontrar isso, inclusive, nas confissões eclesiásticas, né, nas confissões das igrejas, e nós enxergamos a tradição com a sua importância, mas, obviamente, com um olhar diferente daquilo que os católicos veem, né? Por exemplo, eu gostaria de trazer aqui para a ilustração nossa, né? Como que, às vezes, a percepção de tradição no viés católico se diferencia totalmente da nossa perspectiva. Os católicos, quando eles falam de tradição, eles estão pensando mais especificamente no colegiado apostólico, né? Tem ali o Papa, arcebispos, né? Tem toda uma estrutura ali abaixo do Papa, mas o Papa, inclusive, né, tem um peso maior com a sua palavra, inclusive dentro de um dogma mais recente, que é a ideia da infalibilidade papal, né? Como se ele falasse ali de fato inspirado por Deus. E ainda tem os concílios, né, que para a tradição católica também é algo bem determinativo para eles ali em termos doutrinários, né? Então, nesse sentido, quando a gente compara, por exemplo, com a perspectiva protestante, a gente se diferencia demais. E aí, claro, eu vou passar um pouquinho pela história, a gente vai entender como que isso se deu, mas a diferença é muito grande. Nós não temos, por exemplo, uma figura, né, única que domine aí, por exemplo, a regra de fé, né?
que diga para a gente o que a gente tem que acreditar, qual é a doutrina correta. Nós não temos uma única pessoa para isso. Nós não temos uma visão papal, né, no meio aí do protestantismo, né? O papismo ele foi, de fato, rejeitado pelo movimento protestante. E com relação aos concílios, os concílios eles têm aí sim uma importância histórica para nós, mas principalmente ali os 4, 5 primeiros concílios da cristandade, né? Porque os demais eles já começam realmente a ir para um caminho mais ali vinculado, né, à Igreja Católica de maneira institucionalizada, né? A Igreja Católica mesmo, tal como ela funciona hoje com a sua sede em Roma, etc. e tal, né? Ela tem mais ali a sua origem no ano 380, quando Teodósio I ele torna o cristianismo oficial, né? E a sede desse cristianismo então se torna Roma, e é meio que a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, temos ali uma diferença, né, dali para frente, inclusive em questões estruturais, eclesiológicas, né, tudo muda. E isso, obviamente, afeta também até as discussões conciliares posteriores, né? Então, geralmente, os protestantes tendem a aceitar aí alguma coisa das questões conciliares ali até o quarto ou quinto concílio ecumênico da fé cristã lá de antigamente, né? Mesmo assim, não é aquela ideia de aceitar 100% de tudo que é dito, né? Porque, na prática, a tradição protestante, ela coloca na frente o sola escritura. Então, ela julga, né, na verdade, tudo que é dito em qualquer concílio à luz da palavra de Deus. E se alguma coisa destoar dela, né, na perspectiva protestante, isso aí não é aceito, né, por nós. E aí, o que acontece? Eu queria também mostrar que essa questão de colocar a tradição na frente é complexa, né? Para a tradição católica, a escritura ela estaria subordinada à tradição. A tradição é que vai interpretar a Bíblia, interpretar a palavra de Deus, né? E aí, nesse caso, o que tem primazia, eu vou mostrar graficamente daqui a pouco, mas o que tem primazia seria, então, a própria tradição. Mas é difícil a gente colocar isso daí, né, nesses moldes, exatamente por quê? Porque a tradição ela pode mudar com o tempo. A tradição não é fixa, não é rígida. A tradição pode ser revisitada. A tradição ela pode, inclusive, com o passar dos anos, né, sofrer influências históricas, sofrer influências ideológicas, sofrer influências do espírito do tempo, da época, né? E tudo isso pode modificar a maneira como as pessoas enxergam aí a sua perspectiva. A gente tem denominações históricas aí, né, que fizeram parte de toda uma perspectiva aí da questão relacionada, por exemplo, às raízes do protestantismo, né? Mas que hoje tem ido por um caminho diferente, né? Tem adotado aí uma perspectiva mais progressista, né, e etc. Né? Por exemplo, inclusive ali a união de pessoas homoafetivas, né? A gente encontra hoje, né, igrejas antigas, como é o caso, por exemplo, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né, que aderiu a isso, né, em contrapartida de outras igrejas que não aderem. Então, esse é um exemplo. É uma igreja que faz parte dessa grande tradição da reforma, né, inclusive de tradição reformada, mas que a tradição ao longo do tempo foi modificada. Assim, a gente encontra, inclusive, também outras denominações, né, que outrora, por exemplo, não ordenavam mulheres ao ministério, hoje ordenam mulheres, né, enfim. Então, essas modificações elas vão acontecendo. É muito parecido com aquilo que o Michel Foucault, né, que é um filósofo aí que discute muito essa questão da pós-modernidade, né, tem uma metáfora que ele usa para explicar essas transformações sociais, que é como alguém desenhar um rosto na areia da praia, né, e a onda do mar vem, e quando ela passa ali por aquela areia, né, onde o rosto foi desenhado, quando a onda voltar, o rosto já não está mais do mesmo jeito. E assim a sociedade vai mudando, né? E assim as tradições também vão mudando. Às vezes a tradição muda para melhor, às vezes muda para pior, né? Eu não quero fazer aqui juízo de valor em muitas coisas, mas cada um dentro da sua própria tradição pode aí fazer essa autoanálise, né? Não é o meu papel aqui fazer essa análise generalista. Mas eu acho que talvez um exemplo aqui seja interessante. Quando a gente pega ali, né, o período do final da Idade Média, né, a transição para a modernidade, né, bem aquela pré-modernidade ali, a gente ainda tem muitos cristãos, católicos e protestantes, que eram favoráveis, por exemplo, à questão da escravidão, né? E aí, no final do século XVIII, é que a gente começa a ver transformações sociais, né, para mudar isso. E um grupo maior de cristãos indo em busca, né, da abolição da escravidão. E essa tradição que vinha sendo conservada, ela é deixada para trás.
né? Isso vai se rompendo com o tempo. Então, veja, tem tradições que vão se mudando com o tempo. Ou seja, às vezes aquele espírito do tempo, né? Aquela expressãozinha em alemão, né? Zeitgeist, né? Aquele espírito do tempo que prevalece, de certo modo, impacta também essas tradições, né? E aí, o que é importante aqui para nós é pensar o quê? Que a tradição ela pode ter a sua rigidez, mas, em geral, a gente não pode confiar nessa rigidez, porque muitas das vezes ela pode estar sujeita a essas transformações, a essas modificações, né? Então, como que eu posso colocar a tradição como uma coisa primária, como uma regra de fé e prática primária para mim, se a tradição está sujeita a essas transformações? Né? Isso traria alguns riscos para a gente. Embora em alguns momentos possa ser benéfico, em outros possa ser maléfico, como eu já exemplifiquei. Mas para deixar mais claro, inclusive pegando aqui o próprio exemplo da Igreja Católica mesmo, né? Por volta de 1557, o Papa Pio IV, ele escreveu lá no Index Librorum Prohibitorum, né, um índice de livros proibidos, a seguinte frase, né? A livre leitura da Bíblia na língua vernácula, sem discriminação, traz mais prejuízo do que vantagem. Né? Ou seja, ele entendia que quando alguém pegava a Bíblia para ler, né, no seu idioma natural ali, né, e fazia essa leitura, que isso, na verdade, poderia trazer mais prejuízo para aquela pessoa do que alguma vantagem. Né? Então, ele não era a favor dessa livre leitura. Aliás, a livre leitura é um dos grandes princípios, aí, dos grandes ganhos, né, que a Reforma Protestante trouxe para a gente. Outra coisa que esse Papa também nessa época mencionou, que não era qualquer pessoa que poderia ler a Bíblia, seu próprio idioma, né? Inclusive, para ele deveria ser apenas aquelas pessoas que tivessem convicção de que esse livro não iria trazer nenhum prejuízo, né? Mas que traria, inclusive, algum momento de devoção. E, para a gente entender aqui como é que isso era considerado de maneira muito séria ainda nessa fase aqui do século XVI, que nós estamos falando, né? Ele entendia que a pessoa ela precisaria ter uma autorização por escrito para realmente ter acesso à leitura da Bíblia, né? E também não poderia ter absolvição dos pecados, aquela ideia católica, né, da confissão, da penitência, até que a Bíblia fosse devolvida para o clérigo superior. Né? E, lógico, aqui nós estamos falando principalmente de pessoas leigas e algumas pessoas, inclusive do clero também. Então, não era tão livre assim a leitura. Se alguém quisesse ler, tinha que ter autorização, e depois que devolvesse, a pessoa poderia e deveria se confessar com um sacerdote, né, dentro da maneira como a tradição católica enxerga isso. E aí, gente, no século XX, o Papa Paulo VI, ele aboliu esse índice de livros. Né? Então, olha que coisa, quando a gente pensa no que é a compreensão de tradição para a Igreja Católica. Né? Ou seja, tem um colegiado apostólico, né, com o Papa, né, nesse caso, substituindo Pedro, etc., na perspectiva deles. Né? Então, o Papa, lá atrás, tinha essa autoridade, no século XVI. No século XX, isso é mudado. Então, vejam, um representante da tradição mudando uma tradição anterior. Né? É o que eu falei dessa coisa da tradição não ser tão rígida. De alguns momentos ela poder mudar. De algum momento ela poder ser benéfica, em outros momentos ser maléfica. Né? E ele muda, então. Lá atrás era considerado maléfico ler a Bíblia, agora a coisa muda. Esse índice de livros aí ele é abolido, né? Essa discriminação contra eles. E no Concílio Vaticano II, a gente vai ter ali agora, inclusive, um concílio, né, como sendo aí também um elemento importante, né, da tradição, né, algo bem prescritivo para a tradição católica, né? A gente agora tem uma frase que vai na contramão daquilo que foi dito pelo Papa Pio IV lá atrás, né, no século XVI, que diz assim, ó, é preciso que os fiéis tenham acesso à Sagrada Escritura, visto que a palavra de Deus deve estar sempre acessível a todos. Então, olha a diferença, né? Lá atrás era meio que proibido, era meio que velado, né? Nem todo mundo poderia ter acesso, tinha um peso psicológico ali também, né? Ou seja, não leia, é uma coisa que pode fazer mal. Aliás, daí que vem, inclusive, algumas ideias, né, errôneas até hoje. Eu que morei muito tempo no interior de Minas Gerais, você vai ficar louco, né? Não fica lendo a Bíblia, não. Então tem esse imaginário até hoje, né, na mentalidade de algumas pessoas, que é fruto, na verdade, dessa concepção lá do passado, né, bem medieval ainda, né, de que se você ler a Bíblia isso pode fazer mal. Você tem que se confessar com um sacerdote, né? Mas veja, no século XX, oficialmente, a Igreja Católica, na sua tradição, muda essa declaração, né? E aí a gente pode começar a pensar um pouco agora, mais realmente na ideia da tradição na perspectiva protestante.
né? A gente fala de sola escritura, somente as escrituras, né? E essa terminologia somente, ela pode dar essa confusão de que a gente ignora a tradição. É somente a Bíblia, mais nada, né? E não é exatamente isso. O sola escritura para o Lutero não queria dizer um desprezo, né, à tradição, aos credos e confissões, né? Na verdade, a Confissão de Fé de Augsburgo, por exemplo, ela tem ali a elaboração, né, do Philipp Melanchthon, que foi o auxiliar do Lutero na época da Reforma Alemã, e a gente ainda tem também o próprio Lutero validando, né? Então, ele valorizava essa questão da confessionalidade, ele sabia que isso era importante, né? Aliás, isso foi um instrumento até para os diálogos com o imperador da época, o Carlos V, né, do Sacro Império Romano Germânico, para ir em busca, por exemplo, de uma validação da liberdade de culto, né, lá na Alemanha, ou inclusive no Sacro Império Romano Germânico, né, para que a confissão luterana, a fé luterana fosse reconhecida. Então tinha também essa expectativa aí por trás disso tudo, né? E aí o Lutero, na verdade, o que acontece com a tradição não é que ele rejeita a tradição, mas ele rejeita a tradição como algo que tem uma fonte primária de autoridade, né? Ou seja, como se a tradição ela estivesse em pé de igualdade com as escrituras, né? Como se fosse uma dupla fonte de autoridade, escritura e tradição. E não, na verdade a escritura está acima, né? Ela é superior. Os pais da igreja, com seus textos, com documentos antigos, né? Poderiam ser consultados, isso seria benéfico, né, inclusive para os estudos, mas deveria haver um exercício crítico, né, com relação à opinião desses pais antigos, comparando com as escrituras. Né, uma vez que aquilo está ok com as escrituras, é aprovado, não está ok, deveria ser deixado de lado. Né, essa era bem a perspectiva de Lutero aí. Se a interpretação tivesse baseada na escritura, ela ia adiante, senão era rejeitada. Né? E aqui eu mostro um pouquinho dessa transição, de como que sai aí da vertente católica, né, da perspectiva católica para a perspectiva luterana, né, protestante. A gente tem aqui, em primeiro lugar, mais aí a perspectiva católica, né, se você olhar, eu coloquei um triângulo, um triângulo equilátero, né, tem aí os seus vértices iguais, né, os lados iguais, e na parte de cima, né, no ângulo de cima, a gente teria aí aquilo que seria considerado uma fonte de autoridade primária. É por isso que tem ali um tracejado para mostrar exatamente isso. Né? O que está acima do tracejado é uma fonte primária, o que está abaixo do tracejado são fontes também que são de autoridade, né? Mas elas têm uma autoridade secundária. Né? Ou seja, então, para a perspectiva católica, né, pensando nessa ideia de que a tradição interpreta a Bíblia, a tradição ganha essa primazia, se torna, então, aí uma fonte primária. E as escrituras ficam em segundo plano, né, porque elas precisam ser interpretadas por um papa, por um colegiado, pelos concílios, né, para que, de fato, ela tenha aquela validade. Né? Inclusive, eles até usam, de maneira mais equivocada, né, o texto da carta de Pedro, de que nenhuma profecia ela é de interpretação particular, né? Como se isso validasse, né, justamente essa ideia de que apenas um grupo de pessoas ali restritas poderiam fazer a interpretação do texto sagrado, né? O que não é verdade, né? O contexto lá da Epístola de Pedro vai numa outra direção, né? E não há uma proibição de livre exame, né, com relação às escrituras, e tampouco aí com relação à ideia de uma interpretação, né? Lógico que a ideia de livre interpretação ela merece uma discussão mais profunda, que eu não vou ter tempo, né, de entrar aqui nessa fala, né, nessa aula aqui especial, que só isso daria uma outra palestra à parte, né? Mas, de qualquer maneira, aqui a gente tem esse probleminha, né, com relação ao método católico, colocando a tradição lá em cima, as escrituras como uma fonte secundária, e ao lado aí a ideia da razão, né, principalmente nesse período que o Lutero está ali debatendo, né, com os católicos e tal, né, envolvendo ali mais uma metodologia aristotélica, né, bem o escolasticismo daquele tempo, né, não que o Lutero e outros protestantes posteriores não fossem adeptos, não tivessem aderido também a algum tipo de escolasticismo, né, pelo contrário, o escolasticismo ele foi bem presente também no protestantismo aqui nesse período, né? Mas o que a gente tem aqui é aquele método mais lógico, né? Ou seja, a ideia de como a ciência, de como a razão pode nos ajudar também na interpretação das escrituras. Mas veja, é subordinada à tradição. Eu meio que a tradição tinha esse privilégio, né?
essa parte aí superior com relação ao método teológico. E aí a gente tem uma transição, então, desse método teológico católico romano para a perspectiva protestante. E o que muda agora? Uma inversão desse triângulo, né? Lá no topo agora a gente tem as escrituras e como secundário, como fonte secundária, a gente tem agora a tradição e a razão. Ou seja, a tradição agora ela é julgada pelas escrituras. E a razão nos ajuda, inclusive, a fazer tal julgamento comparativo, né? Inclusive também com metodologias da lógica, da filosofia, né? Para poder fazer esse meio de campo, né? Essa comparação. Por exemplo, o Lutero, na Dieta de Worms, em 1521, ele declara lá para o imperador, né? Carlos V, a seguinte frase. É uma frase que meio que dá origem à ideia do que a gente chama de sola escritura, né? E lá ele é colocado à prova, o pessoal dizendo, olha, mais fácil você rejeitar aí os seus ensinos, né, pedir perdão, voltar atrás, etc. E o Lutero dá essa resposta. A não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura, ou por argumentos evidentes, pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios exclusivamente, aí acho que a chave aqui também é entender isso, né, exclusivamente, ou seja, não são eles, né, que determinam a minha interpretação da Bíblia, né, pelo contrário, eu preciso analisar o que eles estão dizendo e comparar isso com as Escrituras, né. E aí eu quero, antes de prosseguir com a leitura aqui da frase de Lutero, abrir um outro parênteses relacionado a uma mentalidade muito comum aqui também nesse tempo, né, que fazia parte ali de uma perspectiva humanista, né. A gente às vezes escuta muita gente criticando o humanismo, né, de maneira simplista e simplória, principalmente nessa discussão aí do calvinismo e do arminianismo, né. A gente começou falando um pouco disso aqui na abertura. E o que acontece é que, às vezes, esse termo ele é usado de maneira também errônea, né? Porque o humanismo, enquanto um movimento filosófico, ele foi super importante, inclusive para que a reforma acontecesse. Um dos lemas do humanismo, né, do humanismo cristão, era justamente a ideia de retornar às fontes, né, ad fontes, né, era voltar às fontes. E essa ideia era o quê? Era de ir às fontes originais e conferir, né, se era daquele jeito mesmo. Então, houve uma movimentação muito grande na linguística, na filologia, do pessoal aprendendo, né, os idiomas clássicos ali, né, grego, aramaico, hebraico, e traduzindo, inclusive, textos antigos da própria Bíblia e de materiais, aí, inclusive, de filósofos clássicos também, né, para melhorar aí a compreensão daqueles idiomas antigos. Então, veja, o Lutero, que ele está seguindo aqui, na verdade, é bem essa mentalidade humanista, né, quando ele diz assim, olha, eu não sigo isso aí, não sigo a opinião do Papa, né, nem os concílios exclusivamente. Por quê? Porque ele tem essa mentalidade crítica. Ele quer comparar, ele quer conferir. Tudo bem, o Papa pode até estar dizendo isso. O concílio pode até estar dizendo isso. Mas e a Escritura, o que diz, né? Ele quer ir nos originais do texto bíblico. Ele quer ir naquilo que a palavra de Deus, de fato, diz, né? E não o que terceiros dizem a respeito dela. Né? E aí, por isso, ele continua fazendo aqui uma crítica até, né? Veja, vou voltar na frase toda para a gente não perder o contexto, né? A não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos evidentes, pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios exclusivamente, visto que está claro que os mesmos erraram muitas vezes e contradisseram a si mesmos. A minha convicção vem das Escrituras, a que me reporta, e a minha consciência está presa à palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, né, é fonte primária, mas a tradição, ele não está dizendo que ele está jogando fora a tradição, está dizendo, eu só não acredito nela exclusivamente, porque a percepção dele é que a tradição precisa ser julgada, que é o que ele faz com essa perspectiva humanista, né, muito típica da época ali, que ajudou, inclusive, a reforma e a eclodir, né. Por isso, a tradição e a razão ficam aí como elementos secundários, né, nessa perspectiva. E o que acontece? Mais ou menos nessa mesma época, alguns anos depois, né, que estoura a reforma protestante lá na Alemanha, a gente vai ter um anglicano chamado Richard Hooker, que adota essa perspectiva luterana, né? A gente tem chamado de trilátero luterano, né? Ele adota essa perspectiva e estabelece algumas condicionantes que eu acho que também são bem interessantes aqui para a nossa continuação na discussão em torno do que é a tradição e da sua importância para a fé protestante. E o que ele estabelece aqui agora, né? Nós vamos encontrar um movimento antes do Richard Hooker, né, que está acontecendo em paralelo,
também muito voltado para um tipo de racionalismo, né? Algumas escolas filosóficas ali meio que deixando de lado a escritura, dizendo que a Bíblia deveria ser interpretada, né, à luz especificamente de metodologias mais voltadas, né, para um viés mais crítico, é como se a Bíblia fosse um livro antropológico religioso, né, sem aquele grau de inspiração. E aí, devido a isso, a razão ela fica no topo. A razão, né, agora não é mais a tradição como os católicos, né, mas esses movimentos mais racionalistas colocam a razão no topo, essa fonte primária, que é o que vai interpretar a Bíblia. E, inclusive, vai interpretar a tradição também. Então, a razão ela ganha essa primazia nessa reviravolta que vem acontecendo aqui, nesses movimentos mais filosóficos aí do século XVII, finalzinho do XVI, né, e etc. Que é quando aparece, então, esse Richard Hooker, que propõe aí uma ressignificação dessa questão metodológica, né, trazendo de volta a ideia do trilátero luterano, só que agora acrescentando aquilo que a gente chama de condicionantes. E quais são os condicionantes, né? Ou seja, as escrituras elas devem estar novamente ali no topo, elas são a fonte primária, né? Mas ele coloca ali, diferentemente dos puritanos. Em que sentido, né? Havia um grupo de puritanos, não eram todos, mas havia um grupo de puritanos que acreditava numa coisa que a gente pode chamar de biblicismo. O que é esse biblicismo? Colocar a Bíblia como algo que tem resposta para todas as questões da vida. Né? Como se a Bíblia falasse de tudo o que acontece e a gente não precisasse ler absolutamente mais nada. Então, imagina, por exemplo, nós acabamos de passar por uma pandemia do coronavírus, etc. e tal, né? Nessa perspectiva biblicista, eles entenderiam que a gente não precisaria ficar preocupado, né, em ler coisas de artigos científicos aí da medicina, da comunidade científica, etc. Não. A Bíblia já teria para a gente as respostas com relação à pandemia que a gente estaria enfrentando. Né? E, geralmente, isso vai cair onde? Vai cair na ideia de que o problema é o pecado da raça humana, temos que pedir perdão a Deus, etc. Né? Então, a solução ela sempre vai ser mais espiritualizada. Não que isso não faça parte da nossa confissão de fé, da nossa crença, isso faz. Essa ideia de que o pecado trouxe prejuízos para a raça humana, de que o pecado deturpou a imagem de Deus, deturpou o mundo onde nós vivemos, né? Que é necessário realmente um movimento de arrependimento, de deslocamento para o Criador. Mas isso só pode ser promovido se Deus vir ao nosso encontro, né, e nos levar até a presença dele. Mas isso é um tratamento simplista, né? Porque, inclusive, Deus também utiliza de métodos naturais para que a sociedade, de algum modo, usufrua, né, de algum bem que a gente, às vezes, pensa aí mais genérico, né? Dessa graça mais abrangente de Deus. Então, nesse sentido, esse biblicismo ele estaria também equivocado. E esse biblicismo, também esposado nessa época, né, ele está lado a lado com aquilo que era chamado de nuda escritura. Ou seja, por um lado a gente tem o sola escritura, né, escritura somente, mas somente não no sentido de que a gente vai ler apenas ela e mais nada, a gente vai ficar alienado de tudo, não. É somente no sentido de autoridade. As escrituras somente são a fonte primária de autoridade para a cristandade, né? Agora, nuda escritura já significa escritura despida, nua. É ela apenas. Aí a pessoa não lê absolutamente mais nada. Aí ela sim vai para esse caminho da alienação, né? O que é perigoso, o que é complicado, porque a gente deixa de lado aí uma enormidade de coisas que estão ao nosso redor, né? Então, nesse sentido, o Richard Hooker ele propõe essa condicionante, ou seja, as escrituras permanecem como regra de fé e prática, somente elas, né, são a fonte de autoridade e são autoritativas, mas a gente enxerga as escrituras diferentemente desses biblicistas da época, né, desses puritanos biblicistas da época, que adotavam o nuda escritura. Em segundo lugar, né, a gente vem para a tradição continua ali embaixo como um elemento de fonte secundária, mas ele coloca aí essa condicionante, né, ou seja, diferentemente da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, o jeito que a Igreja Católica entende a tradição, a gente já viu, não é o mesmo jeito que os protestantes entendem tradição. Então, por isso ele propõe também aí essa condicionante, né, para a tradição anglicana na época. E por último, aí também, né, ele coloca aí uma condicionante para a razão. A razão nos ajuda a entender aí as escrituras, né,
tem muitas ferramentas de várias ciências, né, emergentes que vinham surgindo naquela época, poderiam ajudar na interpretação dos textos sagrados, mas ele coloca aí, diferentemente dos platonistas, né? Ou seja, um dos grupos da época ali, né, que favoreciam mais aí a ideia da razão, em detrimento da espiritualidade, da fé e de outras coisas mais. Poderíamos aqui, talvez, aí para uma linguagem mais contemporânea, pensar assim, diferentemente dos racionalistas, né, do racionalismo extremado, né? Então, enfim, para ele, isso também deveria ser colocado aí como uma condicionante. E aqui, para a gente ir fechando, né, a nossa abordagem de hoje, tem algo que a gente ouve com uma certa frequência, né? Todo mundo que está estudando teologia, na introdução à teologia, né, a gente fala um pouco disso daqui, que é o chamado quadrilátero wesleyano. Né? E esse quadrilátero wesleyano, eu, na verdade, estou chamando ele aqui de método autileriano. Né? A gente viu o método luterano, que é o trilátero, né? A gente viu o método huckeriano, né, que é o trilátero luterano com as condicionantes. E o quadrilátero wesleyano, na verdade, é uma proposta de um metodista, de um dos grandes metodistas, de um dos grandes estudiosos aí da teologia wesleyana, que foi o Albert Outler. O Outler foi quem propôs esse nome, né, quadrilátero wesleyano. Então tem aqui uma ideia gráfica, né, de como seria isso. Seja um quadrado, seus 4 lados, não que os lados sejam todos iguais, né, no sentido de que todas os componentes aqui tenham o mesmo peso, né, não é essa a ideia que está em voga, né, mas o que a gente pode pensar de novo, né, aquela coisa da superioridade, ou seja, onde está a escritura? No topo, né, então lá em cima, fonte primária. E subordinada às escrituras, a gente tem esses outros elementos, né, que nos ajudam. Então, a própria tradição, né, de novo, é reverberada, a razão, né, então, ou seja, o trilátero luterano está presente aqui, só que ele inclui a ideia da experiência, pensando justamente em muitas outras novas perspectivas que John Wesley adota também para sua metodologia na época, né, no século XVIII, já que John Wesley ele tem aí a sua influência do John Locke com relação aí ao empirismo inglês. Né? Então ele pensa muita coisa relacionada à ideia da experiência, né? E eu só não tenho tempo aqui para abordar muita coisa desse diálogo do Wesley com Locke, né? Mas fica a dica para vocês procurarem, né? Tem o meu livro aí sobre o quadrilátero wesleyano, tem algumas palestras que eu já dei também pela internet, que dá para entender um pouquinho melhor aí dessa relação, dessa dinâmica, né? Que o Wesley tinha com relação à compreensão aí da experiência. Mas, enfim, ele agrega, então, essa ideia da experiência aqui no método teológico, né, que seria aí mais ligado ao Wesley. E aqui tem um trecho do Albert Outler, né, explicando um pouco da proposta dele com relação à questão do quadrilátero. Então, ele comenta assim no artigo que foi publicado no Wesleyan Theological Journal, né, em 1985, explicando: o termo quadrilátero não ocorre no corpus textual de Wesley, e mais de uma vez arrependi-me de tê-lo cunhado para os contemporâneos, uma vez que ele foi amplamente mal interpretado. Mas se quisermos aceitar nossa responsabilidade de buscar intelecto para a nossa fé, de qualquer outra forma, que não um sistema teológico ou alternativamente uma declaração jurídica de padrões doutrinários, então esse método de um conjunto de diretrizes quádrupla, que recorre às escrituras, tradição, razão e experiência, poderá ser mais promissor para um futuro evangélico e ecumênico do que já percebemos, por comparação, por exemplo, com o biblicismo, tradicionalismo, racionalismo ou empirismo. Ou seja, ele está dizendo também que se cada uma dessas arestas aqui desse quadrado, né, forem tomadas isoladamente, sem esse diálogo, sem essa interconexão entre eles, né, isso poderia levar, inclusive, né, a um extremismo que impediria, né, o nosso diálogo ecumênico no sentido ali da comunidade evangélica, né? Ou seja, wesleyanos conversando com reformados, com batistas, com pentecostais, né? Por quê? Porque a gente ficaria, por exemplo, o foco exacerbado nas escrituras poderia levar ao biblicismo, que a gente viu ainda há pouco com os puritanos. O foco exacerbado na tradição levaria ao tradicionalismo, mais típico aí da tradição católica. O foco exacerbado na razão poderia levar a um racionalismo, né, também aí que a gente já percebeu aqui que não seria o ideal, né? Faria com que a gente olhasse para as escrituras sem aquele elemento, né, da sua espiritualidade, sem o elemento da revelação divina, sem o elemento da própria inspiração, né? E a Bíblia seria um livro comum, né, como qualquer outra literatura que chegasse aí às nossas mãos. E a ideia da experiência também sozinha poderia levar a outros extremos, né? Ele fala aqui do empirismo,
mas tem outros extremos também da experiência, né, que a gente, inclusive, percebe que estão vivos ainda hoje, né, aquelas experiências mais do misticismo, né, da exacerbação do místico. E o cristianismo tem o seu lado místico, né, a gente se conecta com o Espírito Santo, ele habita em nós, ele fala conosco, ele testifica conosco que somos filhos de Deus, né, Jesus morreu, ressuscitou, né, isso é místico. Agora, a exacerbação do místico, né, um pensamento, vou até usar um neologismo aqui, né, ao invés do misticismo, que é uma palavra polissêmica, né, pode ter vários sentidos, mas aí eu vou pegar um neologismo pensando aqui numa coisa misticista, né, não mística, mas misticista, ou seja, estou pensando numa exacerbação do místico mesmo, né? E a gente vê isso no dia a dia, inclusive, do movimento evangélico por aí afora, né? De pessoas que hipervalorizam determinadas experiências em detrimento daquilo que a Escritura nos ensina. Né? E vão criando, já que o nosso tema é tradição, né? Vão criando, inclusive, tradições em torno disso. Os irmãos devem lembrar muito bem, na década de 90, né? Teve um boom aí pelo mundo de um movimento, né, que começou lá no Canadá, em Toronto, né? Numa igreja específica lá, que o pessoal tinha lá experiências como se eles falassem, como se eles fossem cheios do Espírito Santo e imitassem animais, né? Então tinha gente que dizia que estava cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, e cacarejava, latia, miava, engatinhava na igreja como se fosse um animal, né? Isso se popularizou tanto em alguns lugares, né? Ganhou até um nome, o nome era Bênção de Toronto, né? Algumas denominações do Brasil, no final da década de 90, início dos anos 2000, usaram e abusaram, né, disso daí. Então isso foi se tornando, inclusive, uma certa tradição, né, num certo ramo mais carismático, neopentecostal, aqui no nosso Brasil. Então veja que até isso, inclusive, pode se tornar uma tradição, né? E aí é um cuidado que a gente precisa ter também, né? Acho que uma preocupação do Albert Outler, né, é não ir para esses extremismos, e que esse método ele poderia nos ajudar, né? Ou seja, as escrituras permanecem no topo, mas os outros itens aqui, eles vão ficando aí, de certa maneira, como secundários, né, para nos ajudar na nossa tarefa teológica. E fechando aqui, né, eu trago essa proposta Huckeriana, né? Aqui já é uma proposta minha, né, pessoal, entendendo que o quadrilátero wesleyano é uma proposta interessante, é uma proposta válida, né? Aliás, se vocês pegarem aí a maioria das teologias sistemáticas, né, você lê a introdução lá, ou às vezes prolegômenos, né, como às vezes eles chamam, e eles vão apresentar a metodologia teológica deles ali. E, em geral, eles usam o quadrilátero wesleyano. Em geral, eles às vezes não falam quadrilátero wesleyano. Né? Você pega lá, às vezes, uma sistemática de um batista, uma sistemática de um reformado. Às vezes não usa esse termo, mas tem lá fontes de autoridade. E você vai ver escrituras, tradição, razão, experiência. Às vezes inclui ali criação, né? Que já é um avanço, inclusive, para outra discussão que a gente tem aqui no método do antigo quadrilátero, né? Agora um pentalátero wesleyano, né? Com acréscimo da criação aqui no Brasil, com acréscimo de contexto também, né? Que eu não vou entrar nesse ponto aqui hoje devido a tempo, mas o que eu coloco aqui são aquelas mesmas condicionantes que eu acho que também permanece válido para a gente, ou seja, as escrituras diferentemente dos puritanos ou biblicistas, talvez aqui, tradição diferentemente da Igreja Católica, a razão diferentemente dos racionalistas, né, de hoje, e a experiência diferentemente dos entusiastas, né? Ou seja, esse extremo da experiência aí que a gente vê ainda hoje em dia e que eu mencionei aqui como exemplo a questão da bênção de Toronto ainda há pouco, né? E é isso, eu acho que esse é um caminho que pode ser legal para a gente pensar um pouco sobre a importância da tradição para nós protestantes. Espero que a gente continue aí pensando, né, sobre isso no nosso dia a dia da igreja, dia a dia da teologia, para a gente construir alguma coisa que seja válida e útil, né, no nosso meio teológico brasileiro. Muito obrigado aí, pastor Jamerson. Passo a bola para você de novo. Muito bom, professor Vinícius. Que riqueza de conteúdo, querido. Muito bom. Eu quero abrir agora, pessoal, vocês que tiverem perguntas, tá? Dentro do tema. Então, por gentileza, coloque aí nos comentários. Vinícius, eu quero colocar aqui
enquanto o pessoal prepara, se tivermos, né, alguma pergunta da parte dos irmãos, preparei aqui um comentário, tá? Vamos pensar o seguinte: qual a importância da confessionalidade para as igrejas evangélicas na atualidade, tá? Você citou no começo a produção de confissões de fé, de declarações de fé, dos cremos, né? De cada igreja. Infelizmente, isso não tem sido buscado, né? Principalmente por novas igrejas, né? Sim, Como que você, o que você sugere para uma busca, né, de documentos de fé? Porque essa questão de documento de fé ficou muito restrita às igrejas de uma tradição mais restrita reformada, né? O meio evangélico geral, pentecostal geral, não adota nenhum documento de fé. Confissão de Westminster, Confissão de Heidelberg. Por quê? O que aconteceu na história para a grande maioria do mundo evangélico não ter buscado esses documentos? Então, como eu tinha comentado mais cedo, na verdade a gente tem diversos grupos que têm aderido, né? Por exemplo, se a gente vem aí para a tradição metodista, pensando numa linha histórica, né? Os metodistas são os que começam a romper um pouco mais com aquele movimento mais histórico ali do protestantismo e vêm para um evangelicalismo, né? A primeira igreja metodista da vertente wesleyana mesmo, ela foi fundada em 1784 nos Estados Unidos, né? E eles já foram fundados com uma confissão de fé. A igreja metodista, ela tem os seus cânones, né? Específicos ali, que são seus artigos de fé, e eles foram baseados nos cânones da igreja anglicana, que são os 39 artigos da religião, né? Que são os da anglicana. Inclusive, o John Wesley teve um papel nessa revisão, né? Ele revisou esses documentos e tal, né? E fechou ali num número menor. Se não me falha a memória, são 24 que a igreja metodista adota. E aí, ele revisa em que sentido? Pensando numa melhoria de alguma coisa que precise ser mais resumida, talvez alguma coisa secundária deixada de lado, né? Que essa é uma discussão antiga, né? O catolicismo, por exemplo, tem lá o seu catecismo, né? Que é bem amplo, é bem robusto, né? E às vezes acredita em coisas que são secundárias, né? E isso é imposto como algo secundário. Então a gente vai ter, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, lá atrás, ó, falando aí do século XVI, ele já discutindo alguma coisa nesse sentido, propondo o que ele chamava na época de mínima dogmata, né? Ou seja, um conjunto de dogmas mínimos, né? Que seriam aqueles primários da fé cristã. Depois, inclusive, o Jacó Armínio, ele discute isso também. Isso foi discutido na minha tese de doutorado até. Armínio, nesse mesmo documento, que ele fala aquela frase que eu mencionei, né, não somos daqueles que dominam a fé dos outros, ele propõe uma confissão com pouquíssimos artigos. Expressão que ele usa lá em latim, né? Pouquíssimos artigos. Por quê? Porque essas confissões antigas, elas eram grandes também, né? Elas eram longas, explicações muito longas, às vezes querendo também ali estabelecer coisas secundárias da fé, né? E aí o que está acontecendo nesse momento do protestantismo é também uma guinada para o que Armínio vai criticar bastante, de uma credolatria. Ou seja, algo que os protestantes tanto questionaram, começou a acontecer no meio protestante, né? Tanto que Armínio, por exemplo, a proposta dele, para quando houvesse o sínodo, né, era para que a confissão de fé fosse revisitada e revisada, se tivesse alguma coisa para mexer. Tinha gente que dizia, não precisa. Nossos pais deram sangue por isso. Teve gente que morreu por esse documento. Né? Não precisa de revisão, ele já está pronto. Não tem nada o que mexer. E aí Armínio acusava ele de credolatria, que, na verdade, é uma prática que, né, foi continuada em muitas outras tradições também. Né? E aí a gente vai ter alguns outros movimentos na história do protestantismo, né, que são mais avessos a essa coisa mais aí rígida, mais cerimonial, né? Eles querem mais liberdade. Então tem alguns movimentos que vão deixando isso como segundo plano.
não valorizam tanto essa confessionalidade, né? Isso aconteceu, inclusive, lá pelo começo ainda da Era da Reforma, né? A gente vai encontrar alguns movimentos que tiveram essa característica. Mas, ao longo do tempo, isso foi sendo consertado, né? Os anabatistas, por exemplo, eles não tinham tanta confessionalidade. Inclusive, a gente vai ver, aí é o perigo também de não ter nenhuma confessionalidade, né? A partir do momento que a gente fala, não, a gente não precisa de nada aqui escrito. Aí, esse nada escrito pode levar a um outro extremo, de às vezes a gente não ter nada que determinado do que é certo e errado para o que a gente vai acreditar. Os anabatistas lá, por exemplo, tinha gente anunciando a vinda de Cristo, dizendo que marcando dia para ele voltar, dizendo que o reino de Deus não ia ser em Jerusalém, que ia ser em Mínster, né, e dizendo, olha, em tal data, assim, Jesus vai voltar aqui. Né? Então, acho que são os dois extremos. Esse é o grande problema. A gente não ir para a credolatria e não ir também para uma anomia, né? Uma ausência de uma regra, de uma lei, de uma confissão. Eu acho que nenhum dos dois extremos é saudável aí para o cristianismo. Né? E muitas denominações mais recentes têm adotado. A própria tradição pentecostal mesmo, a Assembleia de Deus, já tinha uma confissão ali, né, mais antiga e tal. Só que de alguns anos para cá, eles retomaram isso, discutiram isso de maneira mais sólida, né? Foi publicada lá a Declaração de Fé. Mas se você pegar aqueles artigos da Declaração de Fé, já são antigos, já estão aí na história da fé pentecostal aí da Assembleia de Deus há muitos e muitos anos, desde as suas origens aqui no Brasil. Né? Muito bom. Então você diria que os alunos, né, os alunos de teologia deveriam buscar a leitura desses documentos, os mais históricos, até mesmo fora da tradição da sua denominação? Isso ajudaria Eu acredito que é viável, que é benéfico, sabe? É algo que, de alguma maneira, pode ajudar, né, a perceber determinadas construções teológicas, para a gente ver como que lá antigamente, os grandes eruditos de antigamente falavam, né? Tentando colocar isso de uma linguagem mais simples, né? Por exemplo, os catecismos que eles usavam, né? De Westminster, catecismo de Heidelberg, né? São documentos muito interessantes. Eles tentavam fazer aquilo na linguagem do povo, para que o povo, todo domingo, quando estivesse na igreja, lesse um trecho, decorasse aquele trecho. Olha como é que isso era positivo, né? Agora, hoje em dia, você vai conversar com alguns crentes aí, tem crente que não sabe nada de Bíblia direito, não consegue encontrar um livro da Bíblia hoje. A gente está num momento assim muito lamentável do cristianismo, né? Então acho que assim, ajudar ajuda, lógico, acho que é uma coisa interessante, né? Se a pessoa lê, né, para se aprimorar, aperfeiçoar, né, vai ser legal para ela. Mas quanto mais ela lê a Bíblia, quanto mais ela lê as Escrituras, melhor ainda. Muito bom.